entre uma garça e uma serpente e inspirou-se nessa luta para criar determinados movimentos que estão hoje no Wing Chun, como o Bong Sao, que se baseia no movimento da garça, ou como o Biu Ji ou Biu Sao, que se baseia mais no movimento da serpente. Nós sabemos que isso não foi verdade, ela não se inspirou nada disso. A gente já sabia que estes animais já existiam no tempo de Shaolin. E Shaolin tem vários animais. E, portanto, ela quando estava no templo já fazia esses estilos, os estilos já existiam. E no entanto, e até porque no Wing Chun não é uma arte tão baseada em animais como outros estilos de Kung Fu. É mais baseada na funcionalidade dos movimentos, nos ângulos, na geometria, naquilo que realmente funciona, na biomecânica, não é? E muito menos nos animais. Mas, no entanto, a lenda diz que ela viu uma luta entre uma serpente e uma garça e que com base naquela luta, inspirou-se naquilo para criar determinados movimentos. Mas, na verdade, esses movimentos já existiam e ela até já os treinava. Se é que ela existiu, provavelmente não há nada que diga que ela existiu. Pronto, então cá está a garça e a serpente. Depois, a lenda continua dizendo que ela foi viver para o monte e como sabem que os monges budistas eram e são vegetarianos e que de vez em quando lá saía do monte para ir fazer compras à vila e que na vila havia lá uma loja de tofu. Sabem que o tofu é chamado queijo de soja, não é? Muita gente que é vegetariana come muito tofu. Pronto, e os monges comiam também tofu e ela de vez em quando ia a essa loja de tofu comprar. E o pai da Wing Chun era o dono da loja. Pronto, e ela foi tomando conhecimento, como o pai, como uma filha, e que a certa altura a filha, e o pai queixou-se que havia lá um dos valentões de lá da zona. Ela era muito assediada pelos homens da zona, mas já estava prometida a outro, a um deles. Mas os outros assediavam-na muito e havia esse tal Wong que queria casar com ela à força. Já tinha ameaçado o pai, etc. E ela estava um bocado aflita. E então a monja terá levado a Wing Chun com ela para treinar com ela no templo, no monte onde ela vivia, na casa dela. E a lenda diz que existe até um filme de 2010 que se chama mesmo Wing Chun, com uma atriz que por acaso já morreu, muito jovem, mas pronto, foi assassinada. Vocês devem saber a história, quem viu esse filme, ela foi assassinada pelo marido na vida real, pouco tempo depois de ter feito esse filme. Mas o filme é porreiro e fala, pronto, aborda um bocado esta história. Então ela foi a lenda mesmo, não é? Então ela foi lá treinar com a monja e depois acabou por combinar com esse valentão que se o derruba, fez um acordo com ele que se o derrotasse em praça pública, que ele tinha que a deixar em paz. E foi basicamente isso que aconteceu. Ou seja, ela lutou com ele, diz a lenda, não é? E ele depois teve que a deixar em paz e ela acabou por casar com o Leung Bok Chau, que foi o marido dela, com a qual ela estava prometida. Pronto. E o nome dela, reparem aqui, chama-se Yin Wing Chun, segundo a lenda. Okay? Sendo que Yin significa secreto. Engraçado, não é? Ela chama-se Eterna Primavera Secreta. Era muita coincidência ter este nome, porque nós sabemos que estes termos estão todos relacionados com o próprio Wing Chun, com a arte em si. Ou seja, ela, aparentemente, a arte já existia e depois apareceu esta senhora que lhe deu o nome, não é? Porque depois o marido, para acabar a história, o marido, o Leung Bok Chau, acabou por batizar a arte, porque ele fazia Kung Fu, mas depois ele aprendeu a arte da mulher e começou-lhe a chamar os punhos de Wing Chun, Wing Chun Kun. E como forma de agradecimento ao Wing Chun. Isto é o que diz a história, não é? Mas a gente sabe que isto não terá sido bem assim, não é? Pronto, e cá temos aqui uma imagem que aparece sempre na internet com o Wing Chun a treinar no boneco de madeira.
Ou seja, a arte depois acabou por ficar sempre Wing Chun. Nem ficou Wing Chun Kun, nem ficou Yim Wing Chun. Ficou só Wing Chun. Cá está aqui uma imagem que retrata a luta entre ela e o Mr. Wong. E depois cá está o marido dela, o Leon Boxiao. Cá está o Wing Chun Kun, estão a ver aqui. A lenda continua dizendo que, obviamente, que isto depois teve que passar de pessoa para pessoa até chegar aos nossos dias. O Leon Boxiao terá ensinado a Leon Lanpai, um médico herbalista que, por sua vez, ensinou a um ator de ópera chinesa chamado Wong Wabo. E aqui a ópera chinesa, eu não sei se vocês estão muito por dentro disto, mas naquela altura havia barcos chamados juncos vermelhos, e havia muita gente que eram artistas marciais. Ainda hoje a ópera de Pequim, se vocês forem a Pequim e não só, vocês podem assistir à ópera de Pequim. Por exemplo, o Jackie Chan vem da ópera de Pequim. Muitos artistas marciais ainda hoje vêm da ópera de Pequim, ou trabalharam na ópera de Pequim, porque é tipo um Cirque du Soleil. Estão a ver, o Cirque du Soleil é mais ou menos a mesma coisa, mas teatral. É uma mistura de teatro com acrobacias, com artes marciais. E eles falam, andam sempre com as caras pintadas e falam assim com umas vozes muito, muito fininhas. Pronto, isso é típico da ópera de Pequim. E nesta altura havia uma espécie de ópera de Pequim, em que eles andavam nos barcos e iam de terra em terra fazendo estes teatros, estas peças de teatro. Então, algumas destas pessoas associadas ao Wing Chun estariam nesses barcos também. E é o caso do Wong Wabo, que depois ensinou a uma pessoa que era um bastoneiro de um desses juncos, que era o Leon Yitai. E, por sua vez, e foi aqui que apareceu o bastão. Na altura, segundo a lenda, a altura em que o Wing Chun aprendeu o sistema, não aprendeu o bastão. E quando ensinou ao seu marido, também não havia bastão. O bastão terá sido introduzido depois, tanto na lenda como na realidade. Até há quem diga que os próprios bastões eram usados para os barcos. Okay? Porque é um bastão comprido, o bastão do Wing Chun. E este Xixin era das pessoas que vinha de Shaolin. Então, este Leon Yitai aprendeu com um dos monges de Shaolin o bastão. E então acabaram por trocar informações e, a partir desta altura, o bastão entrou no sistema do Wing Chun. Pronto. E acredita-se que, na verdade, é que isto terá um bocadinho de verdade, porque o Wing Chun passou muito por esses barcos. E porquê? Porque as pessoas que trabalhavam nesses barcos andavam pintadas e tinham alcunhas. Já estou aqui a avançar um bocadinho para a frente, mas não interessa. E isso era ótimo para quem andava a fugir do sistema.